E aí, gente, começando mais um papo aqui no Instagram. Mais uma vez, uma entrevista aí com ex-jogadores acontecendo aqui nessa plataforma. Para quem não sabe, todas as entrevistas elas seguem acontecendo no YouTube. Então, quem quiser, o link está aqui na bio, se inscreve lá no canal, curte, compartilha lá, que lá vocês vão encontrar todas as entrevistas que eu já fiz. E agora temos mais um convidado. Dessa vez a gente vai receber Marcelo Rosa, que jogou no Internacional e que vai participar dessa resenha aqui com a gente. Já está entrando aqui na live. E aí, Marcelo, tudo certo? Tudo certo? Como é que tá? Tranquilo? Tudo tranquilo, cara. É um prazer estar te recebendo aqui para a gente bater um papo e relembrar um pouco da tua passagem pelo Inter. Ó, o prazer é todo meu. Tá conseguindo escutar legal? Claro, claro, tá ótimo, tá ótimo. Ah, então tá. No fim, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Capaz, capaz. Marcelo, eu queria começar mais uma vez te agradecendo, né, por ter topado participar. A ideia aqui é relembrar um pouco da tua passagem pelo Inter, né? Tu começou aqui lá em 95 e eu queria saber, assim, para a gente começar, como é que foi esse teu início no Internacional? Começar, eu sei que tu veio da base do Cruzeirinho para o Inter, mas como é que foi começar já num time tão grande como o Internacional, assim que tu começou? E como é que é para um guri aqui do Rio Grande do Sul começar num time como esse? Cara, é uma coisa assim bem legal, porque antigamente tinha mais. Eu vejo hoje os grenais, hoje em dia, tu vê poucas pessoas da base, né? Gaúchos, assim, aquela que vem seguindo desde das escolinhas, chegando no profissional. Hoje tu vê poucos, né? Tanto do Inter quanto do Grêmio. E naquela época existia muito isso, né? Então a gente acompanhava toda aquela trajetória para chegar ao sonho de chegar no profissional, vestir a camisa com torcida, jogar um Grenal, aquela coisa toda. E a competitividade que tinha na época era muito grande, né? Tinha muitos craques naquela época, assim, então jogadores que ali as condições que a gente tinha não são as mesmas que tem hoje, né? Da categoria de base. Então, eu lembro que lá no Beira-Rio, ali onde é os estacionamentos, ali, onde tem a estátua do Fernandão, o negócio tudo, era campo, tudo areião, a gente treinando, olhando ali o profissional e o sonho de chegar, né? Então, a gente tinha aquele sonho de subir profissional e conseguir se profissionalizar. E para mim, cara, assim, por ser colorado, e para mim foi complicado porque eu comecei no Grêmio. Então, na época, o meu avô, ele era treinador do Cruzeirinho e conhecia o seu Vieira, o pai do Celso Vieira, e pegou, conseguiu fazer um teste lá no Grêmio. E eu fui, né? E na época eu pensei assim, eu falava com o meu avô, pô, eu sou colorado, eu quero jogar no Inter, tal, aquela coisa toda. Ele disse, não, mas quer ser jogador, não importa, você tem que vestir qualquer camisa, não sei o quê. E aí eu sei que eu fiquei um ano só, depois já fui pro Inter em 89, eu fui pro Inter, e em 95 me profissionalizei. E foi uma coisa muito engraçada a minha profissionalização, porque foi muito sem querer. Na época não existia assim sub-20, sub-19, sub-18, né? Naquela época era juvenil e juniores. Então os juniores que eram 3 anos, então era 18, 19 e 20 anos, para conseguir subir, que naquela época subia realmente com 20 anos. Então, aqueles que realmente é, se destacavam na base subia com 17, com 18, né? E com 19, mas era bem difícil, era muito raro. A maioria chegava assim com 19, 20 anos. E eu lembro que eu estava nos juniores, eu não tinha sido convocado para o jogo da minha categoria. E o pessoal foi jogar no interior, contra o Glória de Vacaria até o jogo. Eles foram jogar. E na época ali faltou gente ali no profissional que se machucaram na véspera do jogo, no recreativo, e precisava de colocar alguém. E aí, na época, o Dorinho, que era o auxiliar do Cláudio Duarte, foi ali nos juniores para chamar o cara que era o titular da posição
Só que eles foram viajar e naquela época não tinha smartphone, celular para tu se comunicar, né? E aí eles pegaram e falaram assim, qual é o outro meio campo que tem? Ah, tem o Marcelo, manda vir. E aí eu fui, o Cláudio, Marcelo, tu vai jogar e depois tu vai descer e vai subir o outro que é a vez dele, não é a tua vez ainda. E eu fui bem e acabei ficando, né? Então foi uma coisa assim bem por acaso e acabei me destacando naquele jogo e me firmei no profissional. Foi muito bom. Assim, até tu falou dessa relação Grenal, assim, do Grenal da base. Eu já entrevistei uma galera, assim, mais de 60 jogadores que passaram pelo Grêmio, pelo Inter, e cada um diz que ganhou mais Grenal. Eu entrevisto um Colorado, não, na base eu ganhei mais Grenal. Eu entrevisto um gremista, não, eu ganhei mais Grenal. Como é que eram esses Grenais na categoria de base e tu ganhou mais ou perdeu mais? Cara, eu vou te ser bem sincero. Os que eu joguei, eu mais ganhei do que perdi. Por quê? Vou te ser bem sincero, assim, ó, eu joguei poucos grenais na base. Não joguei tantos grenais assim na base. E toda vez, e todo grenal dava briga. É incrível. Todo grenal da base que eu joguei, e mesmo os que eu não joguei, da minha categoria, dava briga. Cara, chegava assim a ponto de o pessoal querer brigar no shopping, de encontrar, não, o fulano ali que é do Grêmio, que teve a briga lá, não sei o que, naquele jogo, de não poder se ver, entendeu? Era uma coisa assim, uma rivalidade bem forte que tinha na época. Mas, cara, é um tempo que eu falo assim, o melhor tempo que eu passei foi aquele da base, assim, na minha carreira, porque aquela formação ela foi muito importante pro restante. Porque naquele momento na base, tu não vê maldade, tu realmente consegue enxergar o que é grupo, né? Tá todo mundo ali, tu não pensa em nada. Que é engraçado que quando sobe o profissional, tu tem a disputa contra o adversário, mas tu tem a disputa interna da posição, porque só jogam 11. E aí o cara que está lá no banco, ele precisa jogar, porque ele precisa renovar o contrato ou melhorar o contrato dele. E aí o que ele fica esperando? Se o time todo dia, todo jogo ele ganhar, eu não vou ter oportunidade, se eu estou no banco, eu não vou jogar. Então há uma disputa interna muito forte, né? E aí tu não sabe quem é teu amigo, quem não é, quem quer puxar o teu tapete, quem não quer, aquela coisa toda. E naquela época da base, os Grenais não tinha isso, né? Então era muito legal. Mas eu vou dizer bem sincero, os que eu joguei, eu ganhei mais do que perdi. Né? Mas eu não joguei tantos Grenais assim e tal na base. Mas assim, falando em Grenal, na base não, mas por exemplo, no Grenal de 97, que é o Grenal que ficou famoso, o Fabiano estava lesionado e quando vê ele tá em campo, aquele Grenal tu tá em campo e tu marca um gol, né? É o Grenal do 5-2 lá do Olímpico, lá, o Grenal do Fabiano, a gente fala, né? Porque aquele Grenal ali foi um Grenal histórico. Realmente foi feito toda uma cena para ele poder. Que tinha muito naquela época, né? Porque tu queria escolher a escalação para o adversário não se preparar com aquela situação, de repente até mudar um esquema tático, porque uma peça fundamental não iria jogar. E ali tinha muito isso, realmente foi feito toda essa situação para o Fabiano, né? Já que a preocupação do Grêmio era o Fabiano naquele momento, e era o nosso ponto forte, né? Um dos pontos fortes daquele time. E era um time, vou ser bem sincero, um time fantástico de 97, que foi uma pena não ter ganho algo a nível nacional. Eu acho que se fosse no sistema de hoje de pontos corridos, a gente tinha sido campeão. E depois que entrou lá naquele parte do mata-mata, na fase de grupo, que eram duas chaves de quatro, né? Depois ali, a gente acabou não conseguindo, porque também entrou outras coisas que atrapalharam, algumas vaidades, algumas situações que acabaram não conseguindo. Mas o nosso time em si, naquele momento, nossa senhora, foi assim, era fantástico o nosso time ali. E a gente sabia, tinha confiança, que sabia o seguinte, ó, quanto é que vai ser o jogo hoje? A gente sabia que ia ganhar. Não era aquela coisa, pô, a gente vai jogar contra o adversário, é difícil, não. A gente não se preocupava praticamente com o adversário. O adversário estava se preocupando com a gente até pela sequência que a gente vinha, né? A gente vinha invicto muito tempo. E chegamos no Grenal com uma confiança muito grande. Só que, claro, aquele Grenal foi bem atípico, porque aconteceram coisas de Grenal mesmo. Teve brigas, expulsões tal. E o jogo ficou muito aberto depois das expulsões, que o Christian foi expulso, se eu não me engano,
não sei se foi o Fernando ou antes que foi expulso, não lembro agora na época, e teve alguns expulsos, eu acho que o Grêmio também teve mais 2 ou 3 expulsos, então ficou o jogo muito aberto. E para o Fabiano ficou muito fácil. Só que o Fabiano ele via muito naquele momento ali que a defesa do Grêmio estava assustada com ele, né? Então ele se aproveitou disso, o Sandoval muito bem, né? O time em si, né? A gente falava assim que a gente tinha o time titular e tinha um banco e era um time realmente uniforme, todo mundo sabia assim, pô, realmente a gente vai chegar, a gente vai. Só que infelizmente quando chegou na outra fase a gente não conseguiu conquistar o título, mas foi, eu tive 2 momentos assim de conquistar título brasileiro. Foi esse momento de 97 que a gente estava confiante, achando que ia ser. E depois da João Avelanche, né, que era o Zé Mário o treinador. E naquela época até eu era o capitão do time, eu disse, pô, vou levantar a taça, vou eternizar no clube, né, aquela coisa toda. E no fim não aconteceu, né, aquele fato lá do Leandro Guerreiro, lá contra o Cruzeiro, que ele perdeu a bola ali na coisa, e a gente acabou tomando gol e ficamos fora da final. Então, foi 2 momentos assim que eu achei que, pô, agora vamos chegar, né? Vamos conseguir, já que o Inter há muitos anos não conquista o time um título nacional, né? Então, para nós ali foram os 2 momentos, tanto esse de 97 quanto o da João Avelanche, também que foram 2 momentos importantes para mim. E assim, tu comparando esses dois times aí, que foi os times que foram mais longe, assim, que mais chegaram, de 97 e de 2000, qual era o melhor Inter? Qual foi o melhor Inter que tu jogou? Foi um desses dois? Tinha outro? E qual era o melhor entre esses dois? Cara, o melhor Inter foi de 97. O que eu joguei foi de 97, o melhor Inter. Porque, por exemplo, o de 95, quando eu subi, tinha, tinha alguns medalhões, o branco, você tinha contratado o branco, tinha grandes jogadores. Só que chegava no Grenal, tinha uma dificuldade, porque parece que o Grêmio tinha mais pegada, porque ali o Inter era muito cara contratado. Então o que acontecia muito naquela época? Acabava o ano, era mandado embora 11, 12, 15 e vinha mais 11, 12, 15 de fora. Então não tinha muito, e aí não tinha muito aquela identidade com o clube, como é que era. E naquela época de 95, 96, o gauchão era muito longo. Hoje o gauchão é 3 meses, mas naquela época atravessava até o inverno, né? Então era um campeonato longo, que era complicado para quem é de fora, um cara que vinha do Rio, São Paulo, para jogar um gauchão, o cara não aguentava, né? Então, e aí eles perdiam por nada. Aí chegava naquele momento, aí precisava do guri da base, né? Sempre assim, era, na hora do pega para capar, precisava do guri da base. Aí foi que surgiu o próprio Cristo, o Leandro Machado, surgiu o Regis, surgiu o Márcio Tigrão, o próprio Anderson, começou a surgir os caras, o Caíco, que surgiu, né, muito cedo, né, e ganhou títulos aí, o Caíco foi precoce, subiu precoce, né, e tal. Então a base começou a ajudar muito em relação a isso. Mas o melhor Inter que eu peguei foi de 97, discutível, assim, porque era um time que em todas as posições tu tinha um reserva à altura. Em todas as posições. Não importa quem estava jogando ali de titular, trocava e continuava o mesmo. Em outras épocas, muitas vezes tu tinha 11, muitas vezes tu não tinha nem 11, assim, de aquela coisa de realmente ter, e tu não tinha um banco, muitas vezes. Então, ficava meio... por exemplo, a João Avelange, que eu joguei, que foi um Inter muito forte, da João Avelange, né? Só que era muita gurizada. O Lúcio subindo novo, o Fábio Rockenbach subindo era novo, o Leandro Guerreiro ainda era novo, o próprio Diogo Rincon era novo, que foi, na verdade, ele foi estourar mesmo depois quando ele foi para a Ucrânia, né, tal. Então, o Clayton subindo era novo. Então, tudo isso aí ainda precisando amadurecer, mas que fizeram um baita de um campeonato, né? Fizemos um baita de um campeonato naquele ano ali, que podia ter sido campeão também. E assim, tu falou isso da questão do Grenal ali, da identificação. A gente sabe que normalmente aqui no Sul, quando um time tá bem na gangorra, o outro não tá tão bem. É sempre essa gangorra mesmo entre os dois, né? E tu, quando joga no Inter, tu joga numa época que o Grêmio tava ganhando tudo e que o Inter muitas vezes batia na trave ou até brigava para não cair, como foi no fim dos anos 90 ali. Como é que é a cabeça do jogador, cara, que tipo, tu começando no time, te subindo 9-5 e tá vendo o rival indo e vocês batendo na trave, não conseguindo ter essa virada de inverter a gangorra?
É muito complicado, porque eu falo que o Grenal é uma decisão de um título. O jogador que não entender que quando ele vai para um Grenal é uma disputa de título, ele não pode ir para achando que é um jogo normal, que nunca vai ser um jogo normal. E isso até para os treinadores começaram a entender isso depois, porque muitas vezes assim, o time está muito bem na competição, tal, perdeu o Grenal, é demitido o treinador, porque aí parece que o trabalho está todo errado, independente de quem perdeu, né, tanto o Inter ou o Grêmio. Mas naquela época, assim, tipo 95, 96, tirando 97, que a gente ganhou todos os Grenais, mas 95, 96, aí, né, que for aquela época do gloriosa, né, do Grêmio ali, com o Filipão, com o Nunes, Jardel e tal, né, é, a gente chegava no papel com um time mais qualificado. Só que daí entra aquilo que eu falei, o Grêmio ganhava na raça, na força, na pegada, que era o que faltava. E muitas vezes o Grenal a gente fazia uma partida melhor e ali tomava o gol. Tomava o gol. Teve um Grenal que tava. Eu sei que a gente estava ganhando o Grenal, daqui a pouquinho do nada a bola vai lá, desvia, o Paulo Nunes vai lá e faz um gol de bicicleta. Aí o outro lá, daqui a pouquinho, do nada lá, tal, estava um jogo muito bem. O Dinho vai lá de uma falta lá do meio de campo faz o gol, sabe? Então, coisa assim que acontecia no Grenal. Em outro jogo estava tranquilo, não acontecia, era mais. Então, isso que era que faltava no Grenal. O Grenal realmente, assim, muitas vezes o time que chega pior, ele pode crescer no Grenal, mas também ele pode se afundar muito mais, né? E vice-versa, aquele time que está bem, de repente, que está numa crescente, chega no Grenal, perde e dá uma queda muito grande. Então, realmente, o Grenal, ele é um. Eu falo assim que eu joguei outros clássicos, na época que eu joguei no Flamengo, tal, em outros lugares, até fora do país, mas nenhum é que nem o Grenal. Nenhum. Não tem. Eu não vi nenhum clássico assim que mobiliza tanto quanto o Grenal e nem um clássico que, de repente, mexe muito com a estrutura da continuação do clube que não conseguiu ganhar. E o Grenal faz isso. Né? Então, por isso que o Grenal é fantástico. E assim, tu é um cara aqui de Porto Alegre, que fez gol em Grenal, marcou a história do Internacional. Eu te pergunto, o futebol deixa o cara mais bonito na noite aqui para aproveitar? deixa, deixa. Isso aí, cara, vou te contar, deixa. Parece que eu falo assim, ó, antes eu tenho a minha fase que foi antes do profissional e depois do profissional, né? Então, eu falo assim, antes do profissional eu saía com uma festa, assim, nossa, pra sair com alguém era um parto, né? Depois que eu virei profissional para descobrir o cara mais bonito de Porto Alegre, todo mundo queria. E não adianta, isso acontece, não tem jeito, né? Porque se torna uma pessoa pública, então qualquer lugar que tu vá, tu é visto, qualquer atitude que tu tem, tu também é cobrado por aquilo ali, né? Eles vão notar a roupa que tu tá vestindo, o modo como tu tá cortando teu cabelo, o modo como tu tá se comportando, né? Então, e ainda eu falo assim, que até estava conversando um dia assim, com o Fabiano, o pessoal, a gente, quando se encontra, conversa, e a gente teve sorte que naquela época não tinha smartphone com a internet rápida de mandar informação. Naquela época não tinha. Então, muitas vezes o cara saía lá, o torcedor via, o torcedor ligava para Zero Hora, para a rádio, para dizer, ó, o jogador estava ali bebendo, aquela coisa toda. Né? Diferente de hoje que tu ali fez um vídeo, tirou uma foto, deu, já instantaneamente as coisas já saem, né? Então, e como eu faço, na minha época tinha muito boleiro, né? O jogador, o boleiro. E hoje não adianta, o jogador ele tem que ser um atleta de alto nível, porque ele tem que cuidar tudo que ele faz. Né? Então não interessa. Antigamente, tu pegava 30 dias de férias, acabava o campeonato, pegava férias, cada um ia para sua casa, praia, viajava tal. Ninguém se preocupava com o treinamento, mas assim, a gente vai voltar depois, vai ter uma pré-temporada, eu não vou ficar treinando nas férias. Na verdade, hoje não, hoje em dia tu tem que estar chegando pronto, né? Porque tu mal começa, já 10 dias depois já está começando uma competição. Então, você tem que estar muito bem preparado, né? Coisa que na minha época não tinha nada disso, não se preocupava com nada disso. Né? Mas realmente se tornava mais bonito, se tornava. E assim, tu falou desses caras, assim, por exemplo, o Fabiano e de outros caras que tu citou, assim, muitas das pessoas que olham aqui as entrevistas, eles querem saber resenha de bastidor, resenha de vestiário, assim, alguma história legal que tenha caducado, que não vai prejudicar ninguém, não vai terminar nenhum casamento, mas assim, tem alguma história que tu lembra daquela época de Inter que tu possa contar? Cara, da época de Inter,
Tem algumas histórias, aí eu tô pensando qual acho que não vai prejudicar ninguém, né? Tal, eu tô pensando. Porque história tem história tanto dentro de campo, tem história fora de campo. Vou te dar um exemplo, assim, como a gente tinha, assim, que na época, e aqui no Sul era aquela coisa, assim, tu ganha, tu pode ir pra noite, sair, é uma beleza, né? Tá, maravilhoso, todo mundo, ninguém se importa. Tu perde, tu tem que ir pra casa. E ainda lembro que teve um jogo lá contra o Juventude, a gente tinha aquela coisa, né? Que parecia que sempre quando jogo contra o Juventude a gente dava aquela. Perdia, não sei o quê. Sempre era assim, mas não era quando era em Caxias. E eu lembro que tinha um. Na época tinha um show, não lembro de quem que era o show, assim, que aí a gente tava combinando, tava eu, o Christian, o pessoal, a gente ficou combinando pra ir. Já tava tudo certo tal, não sei o quê, pra gente ir depois do jogo. E aí o Christian foi lá, faz um gol 1-0 pra nós, lá no Jacone. E aí, a gente comemorando, naquele momento de comemorar, a gente falando pro outro, tamo dentro hoje. Tipo assim, 1-0. Aí o Juventude vai lá e empata. A gente começa assim, não, ainda dá empate, ainda dá. Mesmo isso ali dentro do campo, resenha dentro do campo, né? Rolando. E aí, quando o Juventude vira o jogo, aí eu olho pro negão assim, ó, vamos pra casa, vamos dormir, e hoje acabou a nossa. Quando acabou o jogo, a gente não tem o que fazer, vamos pra casa, né? Eu tinha muito disso, assim, da gente se comunicar falando essas coisas. A própria concentração também, né? A gente tentava, sempre tinha um jeito assim de chegar atrasado, de tentar fugir um pouquinho da concentração. Lembro desse Grenal do 5-2 aí e tal. Pô, o Celso prendeu a gente, o jogo no domingo prendeu o solteiro na quarta-feira. Isso tudo por causa do Fabiano, obviamente, né? Era eles que eram o alvo. Então, quer dizer, pô, prendeu a gente, pô, tem que soltar, tem que não sei o que, tal. Aí quando soltou no sábado, nossa, foi um Deus nos acuda, né? Tá louco. Eles soltou no sábado, meio-dia, até às 7 horas, os caras chegando 8, 9 horas, imagina. Aquela coisa assim, enlouquecida, né? E daí tu sai, aí os caras, te liga, tamo aqui, tamo ali, não sei o que. E era bem complicado essa época. Mas, cara, tem uma que eu vou te contar, até que não é do Inter, mas acho que é a melhor que eu tive, assim, foi uma história que aconteceu comigo dentro do futebol, mas foi quando eu cheguei no Flamengo. E aí, na época, o Romário estava lá, né, como jogador, e ele que mandava, né, lá naquela situação. E eu lembro, assim, que na época eu não queria ter saído do Inter, né, porque aquela coisa assim, era muito. Pô, tô saindo do Inter parecia que era uma derrota, né? Então, tô saindo do Inter, significa que eu não tô bem, significa que de repente eu não vou voltar, eu tô indo emprestado, acabando meu contrato, será que eu volto, será que eu fico e tal. E tu tinha aquele receio disso aí, porque naquela época não existia a lei do passe, né? Então o clube ele tinha os poderes sobre os jogadores, de negociar e tal coisa. E aí eu sei que na época eu tinha ido para lá, e quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar no meio de campo. Né? Aí tinha Leandro Ávila, Beto, Fábio Baiano, Rodrigo Mendes, Iranildo, não sei o que. Eu disse, pô, vou jogar onde nesse meio campo? Os caras tudo na seleção praticamente, aí os caras, eu não vou jogar, né? Eu disse, vou ficar no banco aqui o brasileiro inteiro, né? E aí eu já comecei a pensar, pô, que eu vou querer ir embora, eu quero voltar, né, tal. Lá no Inter eu vou ter, é mais fácil brigar lá no Inter do que brigar com esses caras aqui, né? E aí daqui a pouquinho, olhando a água, ele tava jogando, fazendo a segunda no meio campo. Né? Daí ele queria fazer a primeira e perguntou se eu fazia a segunda. Só que eu tinha ido para jogar como meia, fazendo a terceira ou a quarta função. Que foi era que eu tava fazendo no Inter. Só que a minha posição de origem sempre foi segundo homem. Sempre foi. E no Inter, a maioria dos treinadores me colocavam sempre mais adiante, né? Até pelo passe que eu tinha, aquela coisa toda, me botava sempre mais adiante. Então, chegou na hora, eu falei assim, não, faz o seguinte, faz a primeira, eu faço a segunda, beleza, não tem problema, vamos entrar nessa coisa. E ele, assim, tá, mas aqui a escala é o Romário, tem que chegar no Romário. Aí eu, como é que eu vou chegar no cara, tal, e aí no treinamento, o Carlinhos era o treinador, o Carlinhos chegou assim, Marcelo, tu vai fazer agora, no coletivo, tu vai fazer o segundo homem. Aí eu falei, não, ele falou assim, tu vai fazer o quarto homem.
pela esquerda. Eu falei, não. Eu falei, não, eu vim para jogar como segundo homem. Porque eu já tinha mais ou menos combinado ali com ele. Né? E ele, não, tu vai jogar como quarto homem. Porque tu foi contratado para ser o quarto homem. Eu falei, não, eu quero fazer segundo, é melhor, para mim é melhor de trás, chegando de frente. Ah, tu vai fazer a terceira, então. Já que tu não quer fazer a minha, eu não vou deixar tu fazer a tua, tu faz a terceira. Tá. Aí eu fui jantar. Né? Isso no terceiro dia que eu tava lá no Rio. Aí eu fui jantar. Aí tinha uma churrascaria assim. E eu falei, vou parar aqui. Churrascaria, vou comer, beleza. Amanhã eu vou pro treino. E em cima era uma casa de pagode, eu não sabia. Eu comecei a escutar um barulho, perguntei pro garçom, falei, não, em cima é uma casa de pagode. E nisso chega o Romário. Aí ele pega, só me cumprimenta, vai para uma outra mesa. E aí, pô, tô ali, não sei o quê, na mesa sentado, como é que eu vou chegar naquele cara? Um monte de gente na volta dele. E na época ele ficava mandando um bilhete lá pra uma loira. Ai, mandando bilhetinho e tal. E aí eu vi assim, olhei, aí eu vi que eu conhecia porque ela era gaúcha. Aí eu assim, é agora que eu vou jogar. Vou dar uma cafetada e vou jogar. E aí eu peguei, fui lá, peguei pro Romário e disse, ah, eu conheço ela, que ela te apresenta. Ah, que me apresenta, dá. Peguei, apresentei e tal, não sei o quê, pensei, ah, tem que sair com o homem, senão eu não vou jogar, ajuda lá, me ajuda. Se o homem não sair com o homem, eu não vou jogar, não sei o quê. E aí ela pegou e saiu, tal. No outro dia, no coletivo, eu tava no time titular. Eu assim, pô, que beleza. Ó, tá legal. Joguei o ano inteiro em cima daquilo ali. Sério. E uma coisa. Então tem várias histórias, várias coisas assim, que a gente conta na época de jogador, no Inter aqui, né? No Inter tinha é, o Luiz Fernando Souza, que era um cara não sei se tu lembra dele, o Luiz Fernando Souza jogou aqui no volante, né? E na época de 95. Ele subiu antes, ele subiu em 94, subiu junto com o Anderson, 94, 95, 96, ele jogou muito aí e tal. E jogava muito, né? Não jogava muito. E, só que na época ele não teve tantas oportunidades, porque também o Inter tinha muitos caras daquela posição, né? Mas ele sempre estava envolvido. E ele teve uma viagem para os Estados Unidos. E aí, quando chegou lá nos Estados Unidos, ele começou a ligar no radinho, né? Começou a ligar. Pô, mas aqui só tem música estrangeira. Não, tá em outro país, cara. Como assim música estrangeira? Aí daqui a pouquinho ele assim, ah, mas aqui só tem BMW, só tem isso, aquilo. Então quer dizer, pra ver que uma pessoa nunca tinha saído, a gente nunca tinha saído, não tinha as informações, né? E tudo era novo, e a gente parecia que estava em outro planeta, né? E quando saía assim para viajar com o Inter e tudo mais. Então era fantástico, assim, histórias assim dentro do Inter, assim. E eu falo assim que o que eu mais sinto falta hoje, vou ser bem sincero, que não é nem tanto o jogo em si, mas toda essa resenha que tinha por trás, a concentração, aquela coisa, que muitas vezes a gente fugia, brigava para não ter concentração. E hoje, se eu tivesse que voltar atrás, eu pediria até mais concentração para ficar mais tempo lá com eles na resenha, aquela coisa que era maravilhosa. E assim, Marcelo, tu no Flamengo tu ganha a Mercosul lá e depois acaba voltando pro Inter em 2000 e daí depois São João Avelange tu acaba saindo. Por que tu sai do Inter e como é que foi essa saída daí em definitivo, né? Tu disse que quando foi pro Flamengo tu não queria ter, tu queria ter ficado. E aí tu vai pro Flamengo, faz uma boa temporada lá, tanto aqui, é titular graças ao relacionamento aí do Romário e volta pro Inter, depois da Mercosul e acaba saindo no ano seguinte. Por quê? É que assim, ó, o Inter teve algumas fases ali, né? Então, por exemplo, aí eu volto nessa de 97. 97 fizemos um ano fantástico. Aí entrou aquela coisa que eu já tinha falado aqui, que o Inter desmanchava muito quando acabava. Né? Às vezes não conseguia manter todos os jogadores, porque geralmente fazia contrato de um ano, às vezes 6 meses, dependendo da competição. E aí o jogador acabava não renovando o contrato. Então, o que acontece ali no Inter? 97, um baita do ano. Chega 98, desmancha todo, sai todo mundo, praticamente. E fica ali Anderson, o Fernandão, o Fernando, né? Não o Fernandão faleceu, o Fernando, o volante, né? Fica o Christian e fica eu praticamente daquela base, né? E aí aquela época que começou a subir o Clive, depois mais adiante subiu o Diogo Rincon, começou a subir uma gurizada que até ele se firmar, não deu. Então o que aconteceu? Gauchão, perdemos, não fomos nem para a final naquele ano do Gauchão de 98.
Copa do Brasil, saímos na primeira fase contra o América, perdemos nos pênaltis no Beira-Rio, né? E aí tudo começou a desandar. E só sobrou brasileiro, né? E aí só sobrou brasileiro para nós. E o brasileiro a gente indo aos trancos e barrancos e não classificamos aquele brasileiro. Então naquele ano houve muitas críticas, naquele ano de 98. E aí veio 99, o Inter volta a fazer grandes contratações, foi a que trouxe o Dunga, Gonçalves, Elivelton, fez um baita de um time ali, né, com nomes, com nomes. E aí a torcida já tinha pego no meu pé em 98 e queria a minha saída, naquele momento, né? A torcida, na verdade, queria a minha saída. E aí eu sou emprestado, como eu estava sem espaço ali, eu sou emprestado pro campo. Por isso que eu falei que naquele momento eu não queria, porque o meu sentimento era aquela coisa assim, pô, eu não estou servindo mais pro clube, eu vou sair, de repente, eu não sei se eu vou voltar. E aí eu vou para um grande clube, com uma torcida enorme, e lá eu consigo jogar mesmo diante de todas essas coisas que eu contei, mas dentro de campo tu tem que fazer, não adianta só isso aí. Tu não consegue se manter só com o apoio de alguém. Tu tem que ir no campo resolver. E lá, o sistema de jogo encaixou comigo, até pela qualidade que todo mundo tinha, né, no time. E então fui muito bem. Quando eu voltei pela porta da frente, porque na época o Flamengo tinha pego aquele patrocínio da ISL, do banco, e aí o banco ali, na verdade, ele, ele pegou a parceria do Grêmio e do Flamengo na época, aqui, o banco ISL. Só que eles depositaram dinheiro, começaram a depositar o dinheiro depois do dia 5 de janeiro. E o Flamengo queria comprar o meu passe na época. Só que daí surgiu o Fernando Miranda, entrou em contato comigo e falou: Marcelo, eu quero que tu volte, eu quero que tu fique, porque ele já me conhecia, né, já tinha uma amizade. Eu quero que tu fique aqui, eu quero que tu venha. Eu falei: o pessoal quer comprar meu passe. Ele, não, ele tem opção de compra. Se eles depositarem o dinheiro até o dia 31 de dezembro, beleza, não vou ter como segurar. Só que se eles não depositarem, eu não vou mais negociar. Quando o Flamengo quis negociar, o Miranda não quis. E eu falei pro Miranda: Miranda, tudo bem, eu vou ficar, só que eu quero ser valorizado, uma coisa que até agora eu não fui. Porque naquela época também, o jogador de base não era valorizado. E vinha gente de tudo quanto é lugar, ganhava muito mais do que a gente e não jogava. Então, quer dizer, era complicado. Então eu falei: olha, eu quero ser valorizado naquela situação. E aí ele fez um baita de um contrato para mim, foi um contrato muito bom na época. E foi aí que eu me tornei capitão. E aí depois da João Avelange, que a gente perdeu a João Avelange, né? Daí veio o Parreira como treinador, depois da saída do Zé Mário, entrou o Parreira. E aí eu tive uma lesão muito séria. Eu tive uma lesão que me deixou muito tempo, assim, e toda vez que eu tentava voltar, eu sentia novamente que tinha sido de uma lesão no tornozelo. E eu tava sendo difícil de curar. E aí o Gilmar Rinaldi, né, que tava comigo no Flamengo, o Gilmar Rinaldi chegou comigo: Marcelo, tem uma proposta para ti do Japão. E eu tava voltando de lesão. E eu vi que ele no Inter já estava meio complicado para mim. E aí foi aí que eu fui. Nessa saída aí que eu fui emprestado na época pelo Inter pro Japão. E aí quando eu voltei do Japão, que eu fui ficar 6 meses só, quando eu voltei do Japão, aí o Assis entrou em contato comigo para ir para a Suíça. Aí, tu vai jogar Liga Europa, Champions League e tal, não sei o que, com o time da Suíça para jogar. Pô, não tem como recusar, né? Peguei e fui. E aí quando eu voltei, o meu contrato já estava no final. Aí já entrou a lei do passe livre. Foi aí que eu peguei o passe livre. E aí eu não acabei não ficando na época por causa de uma, acredito eu, que até hoje é uma coisa que eu sinto muito isso, que foi até o Cassinho que lembrou, né, que o Cássio, um amigo meu aqui, um abraço, Cássio, aí tá vendo a live, ele lembrou que foi uma situação que aconteceu, uma briga política entre Fernando Miranda e Fernando Carvalho, na época. Então, até teve uma entrevista que eles meio que torceram a entrevista que eu dei, porque eu era o capitão do time e estava naquela briga política. E aí o repórter veio me perguntar a quem os jogadores estavam apoiando, se era o Fernando Carvalho ou o Fernando Miranda. E na época eu falei o seguinte: olha, a parte política do clube, os jogadores
aí o cara me perguntou, tá, mas e o Fernando Miranda, como é que é como presidente? O cara é o meu presidente. O cara que era amigo pessoal. Como é que eu vou falar mal do cara? Eu não posso falar mal do cara. E ele tava. Eu falei, olha, ele zerou as contas do clube, realmente ele tinha feito, pegou um clube com uma dívida enorme, conseguiu zerar, deixou com crédito. Eu falei, ó, e o presidente que for, se for ele que for reeleito, ou o próximo, ou o Carvalho que assumir, vai pegar o clube com crédito na praça para poder fazer um caixa, contratar jogadores e tudo mais. E aí os caras colocaram que eu estava a favor do Miranda contra o Carvalho. Quando o Carvalho assumiu, aí falaram, ah, jogadores da outra diretoria a gente não vai querer aqui. Foi aí que comecei a. Aí começou a entrar a minha saída do Inter, né? E que foi muito triste, porque eu gostaria de ter ficado, né? Depois o Inter se tornou o que se tornou, né? Depois, eu saí em 2003, 2002, 2003. Eu saí, né? 2002 para 2003. E depois, ali, 2004, 2005, o Inter começou a ter aquela ascensão, né? Aquela coisa assim, interessante. E que de repente eu poderia ter feito parte daquilo ali, né? Mas, para mim, eu já falo assim que eu realizei vários sonhos na minha vida. Né? E eu falo da minha vida e da vida do meu avô. Do meu avô, eu só tornei jogador, tudo foi por causa dele. Né? Então, se não fosse ele, eu não teria conseguido. E os mesmos sonhos dele era compartilhado com os meus sonhos. E, pô, quando você tá ali jogando, tá na base, na categoria, o primeiro, o sonho é subir profissional. Depois é jogar um Grenal. Fazer um gol em Grenal. Então, quer dizer, jogar em outro clube grande do país, como o Flamengo na época que, né, pô, e jogar um campeonato na Europa. Então, quer dizer, eu fiz tudo isso aí. A única coisa que eu não fiz, que eu não consegui, foi chegar à seleção. A única coisa. Né? O resto tudo eu acabei realizando e estou muito grato. Marcelo, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo e eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Cara, para mim é um prazer, quando precisar. Desculpa eu ter demorado um pouco, mas correria, assim, acabei não conseguindo. E, cara, eu adoro falar sobre isso, sobre futebol, sobre contar as histórias. É uma coisa que eu vivi isso, né, desde pequeno e vivo até hoje, porque trabalho com isso também, né, ainda. Então, quer dizer, eu não consigo voltar para a China, era para ter voltado, não consegui voltar por causa da situação da pandemia, né? E, cara, falar sobre futebol, falar sobre o Inter é maravilhoso, né? Algumas pessoas, às vezes, me xingam porque tem uma parte depois que eu parei de jogar, às vezes, eu vou com o pessoal do Grêmio em relação que é base anos 80 e eu joguei nos anos 80 lá, e tenho uns amigos lá, e aí a gente faz alguns jogos, tá? Beneficentes pelo Estado, pelo interior e tal, e às vezes as pessoas não entendem, mas eu falo assim, pô, não adianta, eu sou colorado desde pequeno, né? O Inter para mim é uma paixão muito grande, eu não consigo assistir um jogo do Inter sem torcer, sem me irritar, sem isso, é ruim, porque parece, pô, quando tava lá dentro, lá, a gente achava que era difícil. Não, mas é mais difícil estar fora. Né? Porque se dá vontade de tu estar lá dentro, fazendo, vendo o que o cara tá fazendo. E eu falo assim, hoje é mais fácil a gente criticar, porque quando a gente falava, estava lá dentro, né? Todo mundo, mas eu fazia aquilo ali que tu fez ali, estava errado, eu fazia. E hoje eu falo a mesma coisa, aquilo ali o cara fez errado. Eu até mostro, ó, faz dessa forma. Coisas que na época lá é mais difícil. Eu sei o quanto que é realmente essa paixão que tem do torcedor com o jogador, a ligação, que eu acho que antigamente a gente tinha mais ligação com o torcedor do que hoje em dia, que os jogadores de hoje em dia têm, porque é tudo blindado, né? E uma coisa que eu falo, assim, que na minha época, o campo era do lado do estádio, o torcedor todo assistindo o treino todos os dias, nas vésperas, estava ali, então a gente já sentia aquele calor do torcedor. E hoje em dia, por você ter um treino fechado, você ter ali que ninguém vê, o jogador perde esse calor da torcida, que eu acho que é muito importante. Né? Pena que hoje não tem. Claro que muitos treinos tem que ser fechado, porque hoje em dia é muita tática e tudo mais. Mas eu acho que ele não pode perder essa essência com o torcedor, a ligação do torcedor com o jogador. Né? Muitas vezes eu acho que hoje ele perde muito. Mas, cara, foi um prazer mesmo estar aqui. Né? A gente começa a falar, dá vontade de ficar falando o tempo inteiro, né? Aquela coisa toda.
Mas é um prazerão estar aqui, cara. Eu acho legal essa coisa de conversar, falar, a iniciativa de vocês aí de puxar essa história, de relembrar essa história. Porque tem gente que não viu, tipo, meu filho mais novo não me viu jogar, né? Então, quando ele vê vídeo, ele fala, "Ai, é tu mesmo ali, pai? Mas ele tava com cabelo e tal, não sei o quê." E ele começa a tirar onda, né? Eu falei, era eu, né? Então, quer dizer, e isso, relembrar isso aí é legal para quem não conhece a história, é bem bacana. Não, com certeza vamos marcar outros papos mais pra frente. Beleza. Valeu, Marcelo. Valeu. Até mais. Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.